Os resultados das eleições presidenciais na Nigéria, o país mais populoso da África, com mais de 220 milhões de pessoas, consagraram o candidato do partido no poder, Bola Tinubu, que sucede a Mamadou Buhari na presidência. Estas eleições permitem tecer algumas considerações a propósito da sua organização, do sistema eleitoral e da democraticidade da representação. Vejamos em síntese. A Nigéria cumpre rigorosamente o que a sua Constituição consagra no que respeita aos limites de mandatos presidenciais, ou seja, 2 mandatos consecutivos, o que impediu a recandidatura de Buhari. É quase uma raridade política, quando são cada vez mais os exemplos de destruição das regras constitucionais em alguns países, utilizando os mais diversos esquemas e habilidades para prolongar mandatos ou alterar os seus limites. Um bom exemplo. Já o sistema eleitoral nigeriano revela alguma complexidade na sua formatação, tentando conciliar voto nacional e voto estadual para o apuramento do vencedor. O presidente da Nigéria é eleito por um sistema a 2 voltas, mas para não haver segunda volta, é necessário que um candidato vença à primeira com maior número de votos que os adversários, e não a maioria absoluta, como exigem outros sistemas a 2 voltas. E cumulativamente tenha mais de 25% dos votos em pelo menos 24 dos 36 estados da Federação. O declarado vencedor, Tinubu, teve apenas 36,6% dos votos, menos do que a soma dos 2 candidatos que se seguiram, Atiku Abubakar, com 29%, e Peter Obi, com 25%. Não há segunda volta porque, de acordo com as regras, teve mais votos que cada um dos seus adversários e, o que faz toda a diferença, conseguiu mais de 25% dos votos em 2/3 dos 36 estados da Nigéria. Conclusão. A Nigéria terá um presidente que representa diretamente muito menos de metade dos cidadãos, o que tem um significado político relevante e questionável na sua democraticidade. De resto, estas eleições não se desviaram de um padrão de contestação política que tem feito história em muitos processos eleitorais em África. Os candidatos perdedores contestam os resultados e a sua validade, denunciam fraudes, manipulações de dados e violação dos princípios da democracia eleitoral representativa. Um deles, Peter Obi, já fez saber que irá contestar judicialmente os resultados. E o outro, Abubakar, mais contido ou mais experiente, diz que os seus advogados estão a avaliar para depois decidir. Obi é tido como o candidato preferido da juventude. É o mais novo dos candidatos com 61 anos. E surgia com boas indicações de voto nos estudos e nas sondagens. O que se justificaria pelo facto da Nigéria ser um dos países do mundo com a população mais jovem. Mas ficou em terceiro. Será pura ilusão que a contestação judicial resulte quando os resultados anunciados favorecem o candidato do poder? Entre os bons e os maus exemplos fica registado também os atrasos na abertura de algumas secções de voto e o prolongamento dos períodos de votação, incomparavelmente menos relevantes, no entanto, do que um ataque armado a trabalhadores da Comissão Nacional de Eleições que estavam a trabalhar num dos estados em que operam os grupos jihadistas do Boko Haram e do Estado Islâmico. Esta breve radiografia da eleição presidencial revela bem a relevância da Nigéria no quadro das democracias na África subsaariana.